especial para estar conosco, a doutora Márcia Maria Ferrari Jamini da UFAP. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do INTED, para poder falar, vocês apresentar nosso número, nossos números de triagem, complementando aqui a Hilda. Iniciamos juntos há 13 anos atrás, quando esse programa começou, e era um sonho de vários técnicos que a gente pudesse colocar em prática, e isso deu certo. É um programa referência a nível nacional, que alguns estados tentaram colocar, outros colocaram a triagem, mas o nosso permaneceu. Permaneceu pelos profissionais, eu acredito, pelo carinho dos profissionais que tem por esse programa, pelo acompanhamento dessas gestantes. Eu falo por mim, por ser infectologista, eu acho que lido com gestantes e crianças, ter um programa desse nas mãos é um privilégio. Você poder trabalhar com a prevenção de doenças de transmissão vertical. Isso para nós foi muito bom. Tenho certeza que muitas crianças foram poupadas de sequelas ou de nascerem contaminadas por alguma dessas patologias. Pode passar, por favor. A cobertura de coletas realizadas desde novembro de 2002, quando iniciou o programa, até agosto de 2015, foi um total de 494.626 gestantes triadas. A triagem não realizada foi de 30 mil gestantes que não participaram do programa. No início, algumas ainda não tinham conhecimento, mas ainda, infelizmente, nós temos gestantes que não procuram o programa, e também temos aquele número que realizam nos laboratórios privados. Por isso que não chega a 100%. O total previsto, pode voltar, Alexandre, seria de 524.802 gestantes. Pode passar, por favor? Mesmo assim, ele bate um recorde, para a gente ver que muitos pacientes que possuem convênio procuram o SUS para realizarem essa triagem, por ela vir completa e poder ter o acompanhamento, inclusive garantido o acompanhamento da criança caso ela nasça com alguma infecção ou que ela precise dessa triagem após o nascimento. O programa garante para o bebê. A cobertura aqui, a gente tem um outro quadro mostrando, a cobertura por ano da triagem da primeira fase. Então, nós temos um percentual muito bom da primeira fase de coleta. E o segundo, apesar dele ter aumentado, a segunda fase, ela é ainda muito menor do que a primeira. Nesses 13 anos, isso chega assim até a desanimar a gente um pouquinho. Porque a gente bate tanto na segunda, nós não podemos perder jamais, durante uma gestação, nenhuma oportunidade de se fazer diagnóstico. Algumas doenças, elas na primeira triagem não aparecem, ou porque elas estão num período que ainda não tem anticorpos suficientes para ser detectado, mas já estão infectadas, ou então elas acabam se infectando durante a gestação. E nós temos mais uma oportunidade de poder fazer esse diagnóstico e atuar para essa criança. Em algumas patologias a gente consegue atuar ainda antes do nascimento. E mesmo que não tenha o que se fazer durante a gestação, o neonato já sabe que aquela criança foi exposta a tal agravo e ele vai procurar sinais e sintomas desse bebê para poder acudir logo ao nascimento. Pode passar, por favor? O total de gestantes por semana de gestação no momento do exame. Até 12 semanas, 42% das gestantes, pode pôr 43, que é 42,9% das gestantes fazem essa triagem, até 12 semanas. É bom, poderia ser bem melhor. Nós não temos nem 50% das gestantes triadas até o 3º mês de gestação. O ideal seria que elas fizessem nesse período, e não no final. Então, nós temos 28% de 13 a 26 semanas, 4
a 4,65% de 27 a 36 e a partir de 36 semanas 0,37%. Pode passar, por favor? Com relação aos abortos, esse dado é muito importante e às vezes ele vem faltando, né? Os técnicos que preenchem aquela ficha não colocam nem o número de gestações delas, né? E nem o número de abortos. Para a gente é muito importante saber que aquela paciente que tem aquela grávida, se ela vem sofrendo abortos anteriores, né? Se ela sofreu abortos anteriores. Em total, que não ocorreu abortamento ou que não declarou, foram 84% delas. As que declararam ter ocorrido aborto, 15,34%. Isso nós não diminuímos durante esses anos todos, né, do programa. São 13 anos que a gente tem trabalhado, tem pesquisado, tem triado, e o número continua o mesmo. Porque se a gente tem esse dado... Ela já teve a 12%, se eu não me engano, e depois ele subiu. É um dado importante para a gente que acompanha essa gestante. Saber se realmente ela já teve algum aborto, por que ela vem tendo aborto. Né? Oi, Bê? Então, mas esse número também aumentou para a gente, mesmo assim ele não está... A Hilda está dizendo que durante o pré-natal tem aumentado muito esses abortos, né? A gente vem vendo que cada vez mais aumentando, e não era para estar aumentando. Se a gente tem melhorado a qualidade do pré-natal, né? Se a gente tem uma triagem dessa tão completa, né? Que nos dá resultados de patologias que a gente pode cuidar e que não vai levar essa mulher a ter os abortos, não era para estar aumentando, e sim está diminuindo. As que referiram um aborto, dessas que tiveram aborto, que referiram aborto, que tiveram um aborto apenas, 80%. 2 abortos, 14%. 3 abortos, 3,33%. 4 mais abortos, 1,46%. São gestantes que têm que ter um olhar diferenciado para elas. Né? Uma mulher que chega no pré-natal refere que teve 4 abortos, o que é que está acontecendo com ela? Não necessariamente uma doença infecciosa. Né? Nós temos que investigar qual é o problema que ela está tendo. Pode passar, por favor. Ixi, agora vocês não enxergam nada, né? Aqui está a consolidação e a reconvocação por patologia e exames de cada grau que nós tivemos. Né? O total, por ano, que nós tivemos aqui, eu acho melhor a gente passar o outro, Alexandre, que acho que no outro a gente colocou separado, né? Aqui eu só vou pôr a média de porcentagem de gestantes reconvocadas nesse período, e nós começamos com 2,16 em 2002, mas não eram todos os municípios também que estavam sendo triados. A partir de 2003 é que entraram todos os municípios do estado, né? E nós tivemos um aumento importante dessa reconvocação e depois teve uma diminuição. Eu gostaria de comentar com vocês com relação à reconvocação. A gente vê que muitos gestantes são enviadas o aviso para serem reconvocadas. Isso é nesses 13 anos que a gente acompanha, e muitas ficam sem serem avisadas. Esperam elas retornarem na consulta do pré-natal no mês seguinte para avisá-las, ou então coletar novamente essa amostra para enviar para o laboratório para ser realizada. Nós não podemos esperar. Essa gestante, no momento em que vocês recebem a informação de uma recoleta, o serviço tem condições de ir atrás e procurar essa gestante. Aquelas que moram em fronteira, quem está aqui, que é de município de fronteira, sabe a dificuldade. Se você não coletar logo, não for atrás dela, ela vai passear do outro lado, em outro país. Às vezes fica na casa de parentes e quando volta, já volta para ter o bebê. E ela fica sabendo do diagnóstico com o nascimento do bebê. E muitas vezes pode ser tarde para alguns agravos. Né? Então a gente pede atenção quando vocês receberem essa informação, ir atrás da gestante. Nós não podemos perder, nós temos um brilhante na mão, que é esse programa. E nós podemos evitar tanta transmissão para esses bebês. Somos privilegiados, um estado privilegiado de ter esse programa, né? Coisa que o resto do Brasil não tem. Quantas coisas nós conseguimos com esse programa?
conseguimos muitas teses, né? Muitos alunos muitos profissionais fizeram mestrado, fizeram doutorado com esses dados, e com isso nós conseguimos implantar serviços especializados para essa população. Então isso é muito importante, né? Que a gente continue trabalhando, mas que aproveite isso, né? E que adianta você triar, apenas triar, e não usar esse dado para poder evitar uma transmissão para o bebê. E saber, gente, se esse bebê realmente não tem nada. Porque nós sabemos o número de gestantes, eu não sei o número de transmissão vertical. Será que está valendo a pena mesmo eu triar? Na prática, nós que atendemos crianças, sim, né, Carolina? A gente sabe que realmente as mães que são acompanhadas, essas crianças não têm problema ao nascimento. Não foram contaminadas ao nascimento. Pode passar, por favor. Total de alterações, então, confirmadas nesse período todo. O anti-HBC, nós tivemos 5.930 gestantes que apresentavam anti-HBC e com HBS, 1.162 gestantes. Esse é um dado tão importante, gente. Nós temos imunoglobulina e nós temos vacina para fazer para o bebê ao nascimento. E agora a indicação, se essa mulher tiver replicação viral alta, perto do parto, ela vai utilizar um dos medicamentos para hepatite B, para que essa bebê não tenha contato com vírus ao nascimento. Então tem mais essa novidade, que os serviços que acompanham hepatite, a gente pode introduzir no 3º trimestre. E o que nos assusta, nós fizemos um levantamento aqui em Campo Grande, a doutora Adriana Figueiredo, que é infectopediatra, pela Secretaria Municipal de Campo Grande, foi muito triste. Nem 30% das gestantes diagnosticadas com hepatite B, as crianças recebem imunoglobulina. Isso é grave, né? E nós sabemos que nesse número tem algumas crianças que os pediatras têm a opção de fazer imunoglobulina quando a mãe não tem a triagem durante o pré-natal. Então, para a segurança, eles fazem, pelo menos para evitar a hepatite B. Então, esse dado é menor ainda das mães que utilizam imunoglobulina, né? Os bebês que utilizam imunoglobulina. Então, eu chamo a atenção, uma mulher com um diagnóstico de hepatite B, nós temos o que fazer para esse bebê. Então, por favor, solicitem para as regionais. Esse medicamento tem que estar na maternidade, não posso esperar nascer o bebê para ir atrás de uma imunoglobulina. Tem que constar dentro da maternidade onde se faz o parto. Para a doença de Chagas, 1.126 crianças, gestantes diagnosticadas com Chagas no nosso estado. Antes não se fazia nada para essa Chagas crônica. Hoje em dia a gente tem sim indicação de tratamento para esses pacientes crônicos, essas mulheres depois que têm o bebê e que fazem acompanhamento. Pelo menos para diminuir, elas não levam a cura o medicamento, mas diminuir a quantidade de parasitas. Mas o bebê, até 1 ano de idade, ele tem cura de 100%, se houve transmissão de doença de Chagas. Nós, através do programa, nós já conseguimos tratar 5 crianças com doença de Chagas, cujas mães não eram IgM positivas, só IgG. Né? E as crianças comprovadamente infectadas e foram tratadas e estão muito bem. HIV, 1.193, né? Esse é um diagnóstico de urgência, que eu digo porque elas têm que ser encaminhadas logo para o serviço de referência para poder receber o medicamento, né? O antirretroviral. E tem agora as opções novas de tratamento, que o doutor Antônio vai nos dizer. E isso aqui também não justifica. Foi pensado em se tirar o HIV e o exame de sífilis do programa de proteção gestante. Eu acabei sendo uma grande defensora de não tirar, porque nós fazemos, pelo programa da mulher, nós fazemos 2 testes rápidos durante a gestação e nós fazemos 2 pelo programa de proteção gestante. Mesmo assim, escapa. Tem mulheres que não conseguem fazer os 4. Nenhum dos 4. Então, não dá para tirar. E vocês viram que elas fazem a primeira triagem e a segunda nós temos 60% só que realizam. E elas podem se infectar durante a gestação, transmitir para o bebê e o exame do 1º trimestre é negativo.
nós já tivemos várias gestantes com viragem durante a gestação. Então, eu ainda falo, eu acho que quanto mais a gente fizer, melhor. Neste momento, né, Carol? Ainda, Carol tem pego ainda criança positiva que vem e que a mãe fez triagem ou então que ela não fez nenhuma triagem. Tá? HTLV, 673 mulheres com diagnóstico de HTLV confirmados aqui no estado. Esse foi também, fomos pioneiros e nessa triagem de gestantes, né? O doutor Rivaldo está aqui, que foi o grande incentivador para que eu estudasse transmissão vertical da HTLV, e com isso nós montamos um serviço referência para os pacientes com HTLV. A partir dessas gestantes, diagnóstico de outras crianças que já tinham sofrido, né, que já eram infectadas, e de parceiros, ou mães, famílias, tem famílias inteiras infectadas pelo HTLV, inclusive com comprometimento neurológico importante, a paraparesia, que o diagnóstico foi a partir de um membro da família que fez durante a gestação. A toxoplasmose, que é o nosso vilão, tem dia que a gente não aguenta de tanta toxo, né? Só tem toxo. Só toxo. Isso está relacionado a saneamento básico também no nosso meio. Né? Higiene, as orientações. Eu fico muito preocupada quando eu vejo o exame de uma gestante que ela não tem a titulagem para toxo, ela é negativa. Por quê? As pessoas acham ótimo aquilo, mas não orientam como é que ela tem que fazer para não se contaminar. Que o perigo é essa infecção aguda na gestação. Então, essa gestante, nós temos que ter um olhar para ela e orientar. Mesmo que ela já tenha, nós temos que orientar com relação à higiene alimentar dela. Né? Os cuidados que ela tem que ter para não se infectar de novo com toxoplasma. O anti-HCV também foi uma discussão muito grande, onde já se viu diagnosticar hepatite C em gestantes e não tem o que fazer, jogar dinheiro fora, eles falavam isso. E nós ouvimos de órgãos federais falando isso para a gente em reunião e nós comprando a briga. É importantíssimo, a transmissão é pequena, mas a oportunidade que essas mulheres novas estão tendo de se tratarem, de iniciar um tratamento, um acompanhamento numa clínica de hepatite C. E os maridos também, né? Muitos tinham parceiros, alguns tinham parceiro positivo e que foram beneficiados pelo tratamento. A rubéola é outra briga da rubéola, porque a rubéola já fez várias campanhas de vacina de rubéola, né? Parece que a rubéola lá do norte foi sendo empurrada aqui para nós, né? E veio. Nós temos muita sorologia positiva, muita sorologia indeterminada. Agora, esses 2 meses, deixei eles loucos. Falei, gente, não é possível parecer tanta indeterminada. E você não consegue ver carteira vacinal, vacina de muito tempo atrás. Nós tivemos agora, foi terça-feira, o diagnóstico de uma que eu achei que fosse o falso positivo, mas ela aumentou demais o IgG dela, né, em 20 dias. Então, aquilo é provavelmente uma infecção aguda de rubéola mesmo. Ela vai para o parto agora, ela vai ter o bebê daqui 2 semanas. A sífilis, então, nem se fala. Por quê? Nós fazemos a triagem, sempre fizemos a triagem nesse período todo pelo treponêmico, que o Ministério da Saúde incluiu há pouco tempo, que é o teste rápido da sífilis. Foram contra também, bateram, que hoje já se viu, fazer diagnóstico gestante que ser feito por VD. Não, VD é o acompanhamento do tratamento ou de reinfecção. Né? Eu tenho que saber se ela teve sífilis ou se ela está com sífilis. Eu preciso dos 2, que um dá titulagem, mas é o treponêmico, é ele que me diz que ela teve sífilis. Né? E aí, com isso, nós estamos tratando há muito tempo. Temos um número elevado de transmissão vertical, né, de sífilis congênita, porque fomos atrás, pesquisamos, não deixamos passar, né, o marido não tratou, ela tratou inadequadamente, é sífilis congênita. Né? Então, e agora o problema é sério a nível nacional, também depois a gente vai discutir, com a falta do medicamento para tratamento de sífilis. Citomegalovírus, outra briga. Por que citomegalovírus na gestação se não tem medicamento? Mas eu tenho que fazer com o bebê ao nascimento. Nossa, para um pediatra, para um neonato que pega essa criança ao nascimento, sabendo que a mãe teve sífilis, e que a gente faz um PCR nessa urina, ela está em replicação viral, entendeu? O olhar dele muda para esse bebê. Né? Nós vamos pesquisar tudo ao nascimento se essa criança não está com uma infecção congênita pelo citomegalo. A maioria nasce assintomático.
e eles vão apresentar sintoma ainda no primeiro ano de vida. Né? Eu, infelizmente, presenciei dentro do IPEJAPAI uma criança que foi exposta ao citomegalo, teve o diagnóstico de alergia, tanto da mãe, antes dela nascer, como do bebê aos 2 meses de idade, que era um processo alérgico. E essa criança, aos 4 meses, quando a mãe foi pegar no berço, ela já tinha uma hemiparesia e ela perdeu a visão e a audição bilateral, pelo citomegalovírus. Então, os casos que a gente tem aqui são muito graves, então temos que ficar atento. Esse tem o benefício não durante a gestação, mas a partir do nascimento. O bebê eu posso tratar, um bebê com citomegalovírus, a gestante não. O herpes, ele teve no início, depois foi tirado, porque o herpes eu preciso estar em atividade no momento. Eu posso fazer ela estar positiva, quem que vai me dizer isso naquele momento? Se ela estiver negativa, ela pode ter um herpes depois, então nós achamos que seria melhor tirar do programa, por isso que ele acabou ficando um pouquinho ali. O hipotiroidismo, 804 gestantes, né, foi até muito importante esse número, a gente não esperava um número tão grande, né, de mulheres com deficiência hormonal. A clamídia, IgA, um monte, como a sífilis, um monte aqui, mas é um diagnóstico que ele me dá uma sorologia, eu não sei se realmente ela estava com a infecção. A gente teria que fazer um PCR dela, né, coletar a secreção vaginal e fazer este exame. É muito caro, né, muito complexo e pouca sintomatologia que a gente tinha desses bebês. A gente não conseguiu comprovar a transmissão. Então, com a atenção que tem ao nascimento, o pediatra consegue detectar se essa criança tem uma infecção ou não. Então, nós resolvemos, depois de muita discussão, tirar a clamídia, porque nós não tínhamos um diagnóstico completo, e investir em diagnóstico das outras patologias, inclusive com PCR e essas coisas. A fenilcetonúria, foram 8 gestantes, também foi outra discussão, e tiraram do programa porque era muito pouco diagnóstico, um exame muito mais caro, e aí acabaram incluindo hemoglobinopatia, né? Que daria muito mais resultado para a gente, melhor para as gestantes diagnosticadas, é um número maior. No entanto, nós temos 809, em pouco tempo que foi colocado, né, comparando com o PKU, que era um exame muito mais caro, sendo que o PKU faz do bebê ao nascimento, né? Tem como fazer o diagnóstico. Pode. De uma mulher só, ela que engravidou 4 vezes, isso mesmo. Ela, só de uma que a gente conseguiu controlar a alimentação, que a criança nasceu normal. Todas as outras com deficiência, porque ela era deficiente, né? Por quê? Porque ela mudava de marido e ela mudava de município também. Então ela não. Mas não era bem. Pode passar. Essa que nasceu perfeita, ela ficou até internada. Nós chegamos internada para ver se ela fazia a alimentação correta. Recebia a cesta básica, tudo. Aqui, total de meses, então, do programa até agora, 154 meses. Com um total de 494.626 gestantes, o total de municípios atendidos 79. Né? O mês que atingiu 100% dos municípios foi em julho de 2003. E a média mensal de coleta são de 3.209 gestantes, com uma cobertura total do período de 94,25%. E aqui eu tenho um percentual por ano. Total de exames realizados na primeira fase, 8.175.477 exames já foram realizados. Né? De exames realizados na segunda fase, 720.893. É bem menos, gente, mas é porque nós realizamos só 3 exames, né? Tá? Mas apesar que ele é menos mesmo, ele é 60% só das gestantes realizam segundo triagem. Total de exames realizados, 9.051.686. Doença de Chagas, foram diagnosticados 1.126, com uma prevalência de 2,28. Citomegalovírus, 530, 1,07. Clamídia, 24.152, 64,44. Fenilcetonúria materna, 8K. Hepatite B com HBS, então uma prevalência de 2,35.
O anti-HBC, 5.930, com 11,99. Hepatite C, 1,13. Herpes, foram 561 casos, herpes 24,037. O hipotiroidismo, 804, com 1,84. HIV, 1.193, com uma prevalência de 2,41. HTLV mantém sempre 3, 1,3, né, desde que nós começamos o estudo. A rubéola, 1,79. Sífilis, 22,76. Esse é alto, né? A toxo, com 9,55. E hemoglobina, 32,18. Total de gestantes confirmadas, 53.842 gestantes com alteração durante o pré-natal, que foram beneficiadas, a maioria foi beneficiada com acompanhamento específico, né? Pode passar, por favor? Acabou, gente. Obrigada.